visão espiritualista, e a gente estava discutindo esses assuntos, e justamente naquela hora sentou uma mosca grande perto assim da gente. Ele falou assim, pastor, está vendo essa mosca? Eu falei, sim, estou vendo. Ele falou assim, essa mosca pode ter sido a sua avó. Eu falei, só se foi a tua, porque a minha. Aí brinquei com ele, assim, só para a gente quebrar o gelo. Veja a visão da pessoa, cada um tem a sua visão, a gente deve respeitar. Respeitamos todas as visões, obviamente, sem dúvida nenhuma. Aqui nós não estamos aqui para dizer que se te respeita, que se respeita. Não é esse o ponto. O ponto é, a verdade é relativa ou é absoluta? Quando a pessoa morre, para onde ela vai afinal? Não pode ir para todos esses lugares, não pode. Ou vai para um canto ou vai para o outro, não tem como. Então alguém está certo e alguém está errado. Concorda? Então por isso que a gente diz, a verdade de Deus é absoluta. Ou é ou não é. Então a Bíblia diz, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará você a toda a verdade. E esse negócio do relativismo, que o inimigo tem trabalhado e tal, tem levado inclusive as pessoas a mudar os seus valores. Os valores. Antigamente, o que era errado antigamente, hoje é certo. E o que exatamente o que é certo era errado lá. Então, conversando com alguém aqui mesmo, esses dias, aqui na nossa região, alguém disse, não, é que nós estamos avançados, estamos evoluindo. Bom, e por aí vai. Certo? Então, as pessoas pensam dessa forma e vão criando suas próprias ideias. E sabe o que diz a Bíblia? E o amor se esfriará, e a verdade será jogada por terra. E as pessoas que foram criadas livres vão se tornando escravas. Deus nos criou livres. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, criados para viver livres e felizes. Mas o pecado nos escravizou. E hoje as filosofias e as ideias continuam escravizando as pessoas. Continuam escravizando. Por exemplo, qual o objetivo da invenção da internet, por exemplo? Ou da televisão, ou dos meios de comunicação? O propósito era melhorar a comunicação. E você sabe que não melhorou. Melhorou em uma parte, mas em outra piorou. Porque hoje você sabe que os meios de comunicação estão atrapalhando a comunicação entre as pessoas. O que era para nos tornar mais livres e melhores, está nos escravizando. O que era para ser uma bênção e se torna uma maldição. Entendeu? Então nós precisamos analisar isso daqui. Vejam só agora o que nós vamos mostrar para você. Dentro da Bíblia existem 5 textos. Eu vou colocar ali por questão até de tempo mesmo, para a gente não abrir a Bíblia todas as vezes, senão nós realmente gastaríamos mais tempo. Mas o texto aparece aí. Então veja, dentro da Bíblia você vai encontrar 5 textos que são textos básicos que dizem claramente que determinada coisa ou determinada pessoa é a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Isso é interessante. Você pode ver, por exemplo, aqui, nós temos aqui, nesse caso, uma cadeira, ali está uma cadeira, e esta ali é uma cadeira, mas essa única cadeira tem 4 pernas. É uma cadeira com 4 pernas. Esta aqui é uma igreja, um templo, mas esse templo tem várias colunas para mantê-la em pé, ou de pé. A verdade de Deus é absoluta, mas ela aparece na Bíblia através de uma estrutura de 5 colunas. E em cima dessas 5 colunas estão todos os princípios bíblicos. Todos os princípios bíblicos dependem dessas 5 colunas. Se você tirar uma das 5, pode acontecer uma tragédia. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, na plataforma da Petrobras, na P-34. Quando uma coluna ruiu, toda a plataforma afundou. Vejam só então, dentro da Bíblia, no livro de Jeremias, eu vou citando os textos, porque eu sei que alguns estão anotando. No livro de Jeremias, no capítulo 10, e versículo 10, diz claramente que Deus é a verdade. Claramente que Deus é a verdade. Deixa eu voltar aqui no slide. Aqui está. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, diz que Deus
O Pai é a verdade. Mas quando você vai para João capítulo 14, verso 6, está escrito que Jesus Cristo é a verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora alguém pode falar assim: pastor, mas Deus e Jesus não são a mesma pessoa? Não, não são. Deus é um e Jesus Cristo é outro. E estamos falando de duas pessoas, não de uma. E aí muitas pessoas se atrapalham. Veja, quem morreu na cruz, foi o pai ou foi o filho? Foi o filho. E onde estava o pai? O pai estava no céu. E você, mas pastor, como você prova? Tem várias formas de provar que Deus estava no céu. Uma delas foi que quando Jesus estava pendurado na cruz, Jesus falou várias frases, e uma delas foi: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando sozinho, ao vento, para ninguém. Ele estava falando com Deus, com o Pai. E Jesus aparece na Bíblia como sendo a verdade, mas Deus aparece na Bíblia como verdade também. Em Jeremias 10:10, Deus é verdade. Em João 14:6, Jesus Cristo é a verdade. Mas quando você vai para a primeira carta de São João, 1 João capítulo 5, versículo 6, você vai perceber que o Espírito Santo é a verdade. Então alguém pode falar: pastor, mas espera aí, mas os três aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, não são a mesma pessoa? Não, não são. Uma vez alguém falou assim: pastor, não é um só com três nomes? Não. Outro pensa assim: não é um corpo só com três cabeças? Não, também não. Não é nada disso. Seria um monstro? Não, não é isso. Então veja, Deus o Pai é um, Jesus Cristo é outro, e o Espírito Santo é outro. O Espírito Santo é distinto de Jesus e distinto do Pai. Em outras palavras, a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, verso 6, que o Espírito Santo é a verdade. Então o que acontece? Se a pessoa crê em Deus, mas já não crê no Espírito Santo, ela já não está sendo guiada em toda a verdade. Porque a expressão que a gente leu aqui no texto é que o Espírito da verdade vos guiaria em toda a verdade. E nesse caso, nós estamos mencionando Deus, Jesus e agora o Espírito Santo. E na sequência, a Bíblia. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, está escrito claramente: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, a Bíblia. Mas quando diz a tua palavra, observe que não está se referindo só ao Velho Testamento e tampouco ao Novo Testamento. Está se referindo aos dois. A palavra de Deus como um todo, aos 66 livros. Porque existem movimentos por aí que só aceitam o Novo Testamento. E outros movimentos que só aceitam o Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus como um todo é a verdade. São os 66 livros. Os 31.102 versículos. Os 1.189 capítulos. Lembra? Então, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E finalmente, os 10 mandamentos. Quando você lê Salmo 119, versículo 151, está escrito claramente: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. É muito claro. Então você tem aqui as 5 colunas. A primeira coluna é Deus. É Deus. E Deus é o único digno de adoração. Deus é amor, é digno de adoração e é o único que pode dar o perdão. Isso é uma verdade absoluta. Isso não é relativo. Você não pode, por exemplo, adorar outros deuses. Nós não podemos, por exemplo, achar que uma outra pessoa pode nos dar o perdão. A não ser que você ofendeu uma pessoa, você teve um problema com ela, você vai até ela e pede perdão, ela te perdoa. Nesse sentido, tudo bem, mas não no sentido de salvação. No sentido de salvação, só Deus pode dar o perdão. Essa é a primeira verdade. A segunda coluna da verdade é Jesus. Jesus é o nosso único mediador. Amém, pessoal? Jesus é o nosso único advogado e é o nosso suficiente salvador. Não existe salvação
em outro nome ou através de outro ser, só através de Jesus. Então isso é absoluto, não é relativo. Eu não posso falar assim, não, Jesus morreu na cruz, mas eu acho que Tiago, que seguia Jesus, pode me salvar. Não, Tiago não pode. Não, mas eu acho que São Pedro pode. Não, São Pedro também não pode. Mas quem sabe Maria, mãe de Jesus? Não, nem Maria. Não, mas tem um outro santo lá que é o São Mateus. Não, também não. Porque todos eles que eu mencionei são importantes, obviamente. Foram importantes e são importantes, porque tem a história aqui pra gente. Todavia, espanhol significa outra coisa. Porém, se eu mudar a palavra, né? Porém, a Bíblia Sagrada é muito clara ao dizer que não há salvação em outro nome a não ser o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Olha só, está fraco, diga amém. Amém. Amém significa assim seja, eu concordo com isso. Veja só, quando diz a Bíblia que Jesus é o único mediador, significa que para você chegar até Deus, o Pai, você tem que chegar até o Pai através de quem? De Jesus. E para você obter o perdão dos seus pecados, você pede perdão a Deus em nome de Jesus. Por isso que se fala tanto em nome de Jesus, porque Ele é o mediador, é o advogado. Então, veja, isso é absoluto. Não tem jeito de ser salvo de outra maneira. Por isso que Jesus falou assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Absoluto. A terceira coluna, que a gente já falou, vamos mencionar aqui. Aqui está. O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Sabe que esse é um assunto muito, muito profundo. Cada coluna dessa seria motivo para a gente fazer uma noite para cada coluna, porque isso é extraordinário. Mas veja só, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Já aconteceu com você de cometer um pecado e após cometê-lo, você sente um peso de consciência? Isso é a voz do Espírito Santo dizendo para você que isso está errado. Ele não só mostra o seu erro, como ele dá forças para você vencer aquele problema. Ele não somente te faz entender que aquilo é errado, como ele te dá poder para você vencer o que é errado. Amém? Então ele nos convence do pecado. E quando você analisar na Bíblia o que é pecado, vai descobrir que pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. Ok? A quarta coluna, a Bíblia. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos santifica e nos ilumina. Se você, a sua fé e a minha fé é do tamanho do tempo que a gente dedica para ler a Bíblia. Essa é. Mas é verdade ou não é verdade? É verdade. É verdade. É igual o seu carro. O seu carro só vai até o tanto de combustível que você colocou. Se você quer ir daqui até São Francisco, não pense que você consegue isso somente com um tanque de combustível. No meio do caminho vai ter que abastecer outra vez. Ok? E não pense que você vai chegar ao céu lendo a Bíblia somente no sábado. Vai parar no meio do caminho. Vai acabar o combustível. Ok? Então, a Bíblia Sagrada nos santifica e nos ilumina. Você começa a ler a Bíblia, ela começa a iluminar a tua cabeça, o teu coração, e você não percebe, mas automaticamente, entre aspas, porque a gente não vê, mas não é nada automático. O Espírito Santo trabalha em nossa vida a partir do momento que a gente dedica tempo para ler a Bíblia e para orar. Por mais complicada que esteja a sua situação com a minha, seja espiritual, seja material, seja familiar, seja financeiro, seja de saúde, não importa qual o setor da vida que está complicado. Se você ler mais a Bíblia e se você orar mais, você vai perceber a mão de Deus fazendo um milagre na sua vida. Eu tenho visto isto constantemente. Veja, a quinta coluna é o que a Bíblia menciona como a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos juntos formam uma lei de amor. Assim como Deus é amor,
sua lei é amor. Não dá para você separar Deus da lei, nem a lei de Deus. É impossível. Porque a lei é um resumo no nível humano do caráter de Deus. E isso é muito profundo, muito sério. Então, os 10 mandamentos são, resumidamente, pode se resumir na palavra amor, e amor a Deus e também ao próximo. Se você analisar essa questão do amor a Deus e amor ao próximo, vai perceber que a mensagem dos 10 mandamentos é a mesma mensagem da cruz. A cruz é formada por duas hastes, ok? Uma na horizontal, outra na vertical, isso é uma cruz. E qual é a mensagem da cruz? É o amor. Certo? Agora, pega os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos em quantas tábuas de pedra? Quantas? Em 2. Assim como uma cruz é formada por 2 hastes, os 10 mandamentos foram escritos por Deus em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos, e na outra tábua escreveu 6. Porque os 4 primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus, enquanto que os 6 últimos mandamentos falam do nosso amor para com o próximo. Ou seja, a mensagem da lei é a mesma mensagem da cruz. É amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, dizer que a cruz aboliu a lei é uma aberração. É um erro teológico e bíblico. Porque o que aconteceu no Calvário não pode anular o que aconteceu no Sinai. Já que as duas mensagens se fundem em uma só. Por isso Jesus disse: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Muito bem. Então nós temos agora uma ideia clara sobre as colunas da verdade. E aí entra o texto bíblico, que é o texto básico dessa noite, que é esse daqui. Não foi o que a gente leu, é isso aqui, está aqui agora. João 8,32. A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece esse texto? Não conhece? Mas, embora a gente conheça, eu queria que a gente lesse junto. Você sabe que quando você vê, quando você fala e quando você ouve, você entende melhor o assunto. E não somente entende, como isso produz em você algo mais do que simplesmente entender. Então vamos lá, comigo, 1, 2, 3, vai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, 1, 2, 3, vai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Que é contrário ao que o mundo diz. O que é que o mundo diz? O mundo diz assim: se você ler a Bíblia, se você for para a igreja, você vira escravo das doutrinas da igreja. Você vai perder sua liberdade. Mas assim, que o mundo diz lá fora. O mundo diz assim: se você ler a Bíblia, se você orar, frequentar a igreja, você vai perder sua liberdade. Então é melhor não buscar a igreja, nem Bíblia, nem nada, para você ser livre. É o que as pessoas pensam lá fora. Vejam que o inimigo conseguiu inverter isso na cabeça de muita gente. E Jesus disse: não, é o contrário. Se você conhecer a verdade vai libertar você. E quando a gente fala em libertar, ou libertação, ou liberdade, ou ser livre, você tem que lembrar da escravidão, que é o oposto da liberdade. E a escravidão dos tempos antigos já não existe mais. Só que hoje existem escravos modernos. E nesse país, nos Estados Unidos, tem muita gente escrava ou escravizada dentro de casa. No Brasil também. Nos países da América do Sul, da América Latina também. No mundo inteiro as pessoas são escravas. Tem gente que é escrava do seu cônjuge no século XXI. Sabia disso? Tem esposa que é escrava do marido escravo da esposa, e filhos escravos dos pais. E existem outros que são escravos sexuais, perdão aí da expressão, escravos sexuais. Por quê? Porque tem, infelizmente, no mundo inteiro, tem meninos e meninas que são abusados por pessoas da família e são intimidados, que se abrirem a boca pode acontecer uma coisa ruim, então eles não falam e sofrem calados. Existem aquelas pessoas que estão tão escravizadas que entram em estado de depressão.
entra em estado de depressão. Tem pessoas que são escravas de si mesmas. Tem gente que não gosta dela mesma. Tem gente que olha no espelho e se detesta. Não gosta do nariz, não gosta da orelha, não gosta do cabelo, não gosta da mão, não gosta do corpo, não gosta de nada. E algumas pessoas vão ao extremo dessa loucura e não querem sair de casa porque se julgam feias. Isso existe e muito. São escravas de si mesmas. Então, quando a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa algo muito mais profundo do que simplesmente dizer assim, não, você vai ser uma pessoa diferente. Vai ser diferente, mas vai ser diferente de maneira completa. Eu vou mostrar agora. Conhecereis a verdade significa conhecereis Deus, conhecereis Jesus, conhecereis o Espírito Santo, conhecereis a Bíblia, conhecereis os 10 mandamentos. Conhecer a verdade é conhecer as colunas da verdade. E conhecer a verdade não é só ouvir falar, como a gente está ouvindo hoje. Conhecer a verdade significa conhecer através da experiência do relacionamento. Existem duas maneiras de você conhecer alguém, algo, alguma coisa. Você pode conhecer teoricamente ou pode conhecer na prática, através do experimento do relacionamento. Exemplo, vocês me conhecem? Sim e não. Sim e não, quer ver? Você diz, te conheço pelo YouTube, tá bem? Conheço pela pregação, tá bem? Mas eu pergunto, qual é o nome do meu sapato? Você já não sabe, ninguém sabe. Eu pergunto, qual é o nome das minhas filhas? Poucas pessoas sabem, talvez aqui ninguém saiba. Eu pergunto, qual é o meu prato preferido? Talvez você não saiba. Entendeu? Você não me conhece de verdade. Já te vi na internet. Claro, aí está a diferença. Eu estou dando um exemplo, obviamente, assim como o contrário. Eu conheço vocês? Conheço superficialmente, não os conheço de fato. Né? Quem de fato me conhece? A minha esposa. Quem de fato conhece você? O seu cônjuge ou a pessoa que convive com você, que mora com você? Essa pessoa te conhece. E olhe lá, às vezes não conhece. Verdade? Verdade? Oh, claro. Não, é verdade. E às vezes está casado há 30 anos e de repente você olha uma pessoa e diz, uau, eu não sabia que você era capaz de fazer isso. Eu pensava que eu te conhecia, não te conheço. Verdade, exatamente isso. Então, veja uma coisa. E quando se trata de Deus, de Jesus, do Espírito Santo da Bíblia, 10 mandamentos, aí a coisa é muito mais pior. É muito pior. Por quê? Porque se eu perguntar a você, você conhece Deus? Aí eu completaria, quem é Deus para você? Entendeu? Você conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a Bíblia, conhece os 10 mandamentos, aí você vai perceber que a maioria dos que se dizem cristãos não conhecem nada. E aí está o nosso problema. É por isso que às vezes a igreja é fria, é morna, o povo não vai, desânimo, não sei o quê. É por isso. Porque quando você conhece de verdade a verdade, as coisas são diferentes. Você vibra com aquilo, você se alegra com aquilo, você se apaixona. Você já viu uma pessoa apaixonada? Você já viu um adolescente apaixonado? Já viu uma garota, um menino, um jovem apaixonado? Ninguém segura. Não tem distância, não tem frio, não tem chuva, não tem calor, não tem hora, não tem nada que impeça. Né? A pessoa só fala na outra, só pensa na outra, é o tempo todo. Quando nós nos apaixonarmos por Jesus, ninguém vai segurar essa igreja. O problema é que a gente fica na superficialidade. O problema é que a gente brinca de ser cristão. Esse é o problema. Então Deus deseja nos libertar dessa escravidão maldita que o pecado nos trouxe. Amém, irmãos? A expressão maldito não é um palavrão, não, tá? É uma expressão corretíssima. Então veja que quando a Bíblia diz conhecereis a verdade vos libertará, é a pura realidade. Já aconteceu com você de olhar para uma pessoa e não gostar dela sem conhecê-la? Você fala assim, não gostei dela, não gostei dele, não fui com a cara. Olha como nós somos. E no Brasil isso é muito comum. Você olha para uma pessoa e diz, não gostei, não quero nem papo. E na escola acontece isso. Você olha para uma pessoa, você rotula a pessoa e diz, não quero papo. Mas já aconteceu com você também de fazer esse pré-julgamento e depois se aproximar da pessoa, conversar com ela, conhecê-la melhor e dizer, uau, que pessoa espetacular. Não é assim? Uau, que impressionante essa pessoa. É assim. Então conhecereis a verdade é isso.
Conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que gastar tempo em oração, tem que ajoelhar. Se não dá para ajoelhar, faz sentado numa oração, ou em pé, ou deitado, mas ora, e ora sem pressa, porque aí está a diferença. Aí está a diferença. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade vos libertará. Veja isso. Eu pergunto a vocês, Satanás conhece a verdade? Uau, sim? O inimigo conhece a verdade? Você acha que sim, né? Eu também acho que sim. Vamos ver, o diabo conhece Deus? Claro que sim. Conhece Jesus? Também conhece. E o Espírito Santo? Sim, conhece. E a Bíblia? O diabo conhece a Bíblia? Então você vê que conhecer a Bíblia não significa que a pessoa está certa. Tem gente que conhece a Bíblia e é o capeta. E você sabia que tem gente que usa a Bíblia como para se esconder? E esconder os seus problemas? Os seus erros? E os 10 mandamentos. Ou seja, o inimigo conhece tudo. Aí você para, pensa e pergunta: bom, por que o inimigo conhece tudo e é inimigo? Jesus não disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Disse. E por que não funciona isso para o diabo? Aí tem um ponto muito interessante. Quer ver por quê? Abra a Bíblia comigo em João 8,44. João 8,44. Olha que versículo é conhecido, mas agora dentro desse contexto ele faz um sentido, ele tem um sentido mais forte. João 8,44. Olha só que bacana, que impressionante esse texto. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Qual foi e qual é o problema do inimigo? Veja só qual foi e qual é o problema do inimigo. Aqui está, a pergunta é: se o inimigo conhece toda a verdade, por que não foi liberto? Olha lá por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Porque jamais se firmou na verdade. Essa frase está ali, eu tirei desse verso. Dizer, jamais se firmou na verdade. Sabe qual é o problema do inimigo? Não é que ele não conheça, é que ele não se firmou. Qual é também o nosso problema? Nós já temos um certo conhecimento, mas muitas vezes nós não estamos o quê? Firmes. Não é verdade? Às vezes a gente conhece, mas não está firme. Então, o problema do inimigo foi esse: jamais se firmou na verdade. Sabe por que muitas pessoas vão perder a salvação? Não é porque não conhecem a Bíblia. Aliás, muita gente que não conhece a Bíblia vai estar no céu. Muita gente que não conhece o que a gente conhece vai estar no céu, obviamente. Mas sabe por que muita gente vai perder a salvação? É porque, conhecendo, não se firmaram na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é casado ou casada? Ok. Ou tem namorado ou tem namorada? Também serve. Ok. O que você acha do seu marido chegar para você e falar assim para você: meu bem, eu te amo muito, todo o meu coração. Meu bem, você é tudo para mim, mas eu serei fiel a você de segunda a sexta-feira, e sábado e domingo eu vou sair com a vizinha. Tá bom ou não? Aí você dá uma de esquerda, outra de direita, outra de esquerda. Claro, ninguém vai aceitar isso, que é um absurdo. Mas se você pensar bem, você está no lucro. 70% do tempo é teu, Está 30%, seja generoso, 30% para a vizinha. Mas veja, não é por aí, não está certo, está errado. E por que para Deus a gente faz isso? Para Deus a gente faz assim: a gente dá uma parte para Deus e a outra parte para o inimigo. A gente põe um pé na igreja e um pé no mundão. Acende uma vela para Deus e uma vela para o inimigo. A gente tenta servir a dois senhores. Não dá. Se com a esposa ou com o marido isso não funciona, está errado, não dá certo. Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. Então esse foi o problema do inimigo. Ele não se firmou na verdade. Exatamente isso, olha. Aquele que conhece a verdade. Essa frase aqui é poderosa, viu? Veja, aquele que conhece a verdade e não se firma nela está na mesma condição do anjo rebelde. Essa aqui essa é para nós todos. Veja, o que nós estamos querendo dizer com isso é que não se firmar na verdade será a razão pela qual muitos perderão a salvação.
Não é porque não conhece. Ninguém vai perder a salvação porque não sabe explicar Daniel 8, não é isso? Ninguém vai perder a salvação porque não sabe explicar Apocalipse 12. Não é nada disso. Mas vai perder a salvação porque conhecendo o certo, não praticou o certo. Se você conhece pouco, seja fiel no pouco. Conhece muito, seja fiel no muito. É assim que funciona. Muito bem. E agora eu queria que você prestasse atenção nessa reflexão. O Senhor, Deus, tem uma contenda com os moradores dos Estados Unidos e do Brasil e do México e de todos os países da terra. O Senhor Deus tem uma contenda com os moradores da terra, uma contenda contigo e comigo. Vou botar atrás ali. Só puxar um pouquinho só essa tela para cá. Aí, te agradeço. Essa tela, é isso? Aí, ok. É só para funcionar aqui o laser. Obrigado. O Senhor tem uma contenda com os moradores, os habitantes da terra. Essa frase está em Oséias 4, verso 1. Tá? Porque na terra não há, o que não há na terra? Verdade. Nem amor e nem conhecimento de Deus. Veja, nem conhecimento de Deus. Olha a palavra conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na terra não há conhecimento de Deus. E o texto continua. Na terra só prevalece falso juramento, mentira, adultério, roubos, assassinatos. Isso tudo não é o jornal de amanhã, não. Isso aí foi escrito há muitos anos atrás por Oséias, mas ele estava escrevendo o jornal de amanhã. Por isso, a terra está de luto. E as pessoas que moram aqui, que somos nós, desfalecemos. Ou seja, temos nossas lutas, nossos problemas. Porque as pessoas são rebeldes em relação à palavra de Deus. Os moradores da terra desfalecem. E a gente pode fazer uma lista de problemas. Vamos começar pela depressão. A insegurança. A miséria. Miséria não é só no sentido financeiro, não. É miséria no sentido completo da palavra. Violência, não só violência física, violência em todos os sentidos da palavra. Desemprego, corrupção, malícia, falsidade, ambição, ódio, inveja e gostaria de mais espaço. Ou seja, os moradores da terra desfalecem. E então uma lista para mostrar que nós estamos desfalecidos, com vários problemas. O meu povo, diz o profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Falta o quê? Mais dólar? Não. Ninguém está sendo destruído porque falta dólar. E nem real. E nem outra moeda. Ninguém está sendo destruído porque falta ouro, prata, etc, etc. As pessoas estão sendo destruídas porque falta conhecimento. Mas não é conhecimento de matemática, de ciência ou de teologia em si. Não é falta de conhecimento dessa língua ou daquela língua. Não é falta de conhecimento de uma matéria, de uma graduação, de um nível acadêmico. Não. É a falta de conhecimento de Deus. É a falta de conhecimento da verdade. Essa falta de conhecimento é que tem levado as pessoas a serem destruídas. As pessoas estão sendo destruídas porque falta o conhecimento de Deus. Falta o relacionamento com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se nós entendermos isso e andarmos com Ele, as coisas serão diferentes. O texto bíblico é claro: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos, essa é a base da verdade. Essas são as colunas da verdade suficientes para libertar qualquer pessoa. Libertar as pessoas dos vícios, da dor, da depressão, dos enganos, das dúvidas, da solidão, do pecado, de tudo aquilo que amarra, que algema o ser humano. A verdade definitivamente vos libertará. Para um pouco e pense, né? Seja você jovem, adulto, adolescente, de mais ou menos idade. Pare um pouco e pense. O que você está fazendo da sua vida?
Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Quando você nasceu, o que é que você trouxe para cá? Nada. Não tinha dinheiro, não tinha dólar, não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro no banco, não tinha roupa, não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. E quando morrer, vai levar o quê? Nada. Então pergunto, será que vale a pena gastar todo o tempo nessa loucura atrás do fio metal e deixar de lado aquilo que realmente é importante? Pensa nisso. Existem dois caminhos, o certo e o errado. O céu e o inferno. A verdade e a mentira. Em algum momento da vida, essa escolha tem que ser feita. E eu espero que seja feita hoje. Jesus está pronto a nos ajudar. Quando você se ajoelhar para orar, lembre-se dessa cena. Você vai ajoelhar, parece que você está apoiado na cadeira. Não, não é só a cadeira que está ali. Você está apoiado no colo de Jesus. Isso é fantástico. Quando você estiver orando, essa cena deve vir à sua cabeça, porque Jesus estará ali do seu lado. A cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou. O ano passado eu fui a Israel gravar o DVD A Última Esperança. E um dos lugares que eu gravei foi dentro da tumba da sepultura de Jesus. E eu já sabia que ele não estava lá, mas era muito legal você entrar lá. Quando eu entrei lá e a tumba estava vazia, eu sentei no chão da sepultura. E eu comprovei que Jesus não está lá. Ele ressuscitou. Amém? Está vivo e está no meio de nós. Ele ressuscitou. Aleluia. Louvado seja Deus. Então levante a sua mão. Segure na mão dele. Existe uma mão forte, pronta para segurar a sua. E é isso que vai te devolver a alegria de viver. É isso que vai tornar você uma pessoa livre outra vez. Livre em Jesus Cristo. É importante levantar a cabeça diante dessas verdades bíblicas. Levantar a cabeça e saber que em breve Jesus vai voltar. Saber que em breve Ele aparecerá nas nuvens dos céus. Todo olho o verá. E aqueles que estiverem preparados serão levados com Ele. Os que não estiverem, infelizmente, não poderão ser levados. Com certeza, Deus vai libertar você e a sua família. Amém? Que Deus nos ilumine e nos abençoe. E que a gente possa ir para casa hoje com a certeza de que valeu a pena ter vindo aqui. Amém. E que essa mensagem, que não é minha nem sua, é de Deus, ela seja para nós um alimento espiritual. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, enquanto a Fernanda se posiciona ali. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você deseja essa noite? Você deseja essa noite tomar uma decisão junto comigo e dizer assim: Senhor Deus, eu quero, a partir de hoje, renovar a minha decisão de ser fiel a Ti, de permanecer firme na verdade, de andar no caminho que realmente vai me libertar e vai me tornar uma pessoa livre, totalmente livre. Eu quero ser fiel, eu quero andar nos Teus caminhos, seguir os Teus passos. Você gostaria de fazer isso junto comigo hoje? Levante a sua mão. Amém. Então vamos fazer o seguinte: a Fernanda vai cantar uma música e essa música é como se fosse uma oração dela, e é uma oração minha também, que representa a sua oração. Ou seja, é como se nós estivéssemos através dela falando para Deus e falando de nós mesmos. Quando ela começar a cantar, eu vou pedir para você que tem esse desejo de levantar a mão, se levantar e vir aqui próximo da Fernanda, próximo a mim. E a gente faz aqui meio que um círculo, usamos o corredor, as laterais, para a gente orar em família e pedir essa bênção que tanto precisamos.
Maravilha, Fernanda. Muito obrigado. Fica aqui para a gente. Que letra, que música, que bênção, né? Foi muito bom ouvir essa música. Irmãos, nós vamos fazer uma oração agora, e aí essa oração encerra a nossa reunião também. Depois da oração, nós já estamos despedidos. Só queria fazer uma solicitação a vocês. Assim como foi bom para nós hoje estar aqui, vai ser bom para outras pessoas também. Então amanhã, sexta-feira, é um pouco mais fácil para alguns membros, mas para as pessoas convidadas pode não ser tão fácil. Não desista de convidar o seu amigo, porque uma reunião dessa pode salvar uma pessoa. Então vale a pena fazermos todo o esforço para convidar os nossos amigos. Valerá a pena. Amém? Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite, por Tua palavra, que é tão clara, tão maravilhosa. Obrigado por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e obrigado pelo Espírito Santo, que nos fez entender a Tua palavra. Agora, Senhor, estamos aqui todos em pé diante da Tua presença. Nós queremos entregar nossa vida em Tuas mãos e pedir que o Senhor nos perdoe, porque não temos sido firmes na fé. A partir de hoje nós queremos nos firmar na fé, não por nós mesmos, mas por Tua graça. Senhor, perdoa aquilo que passou, que aconteceu até antes de virmos para cá, e a partir de agora dá-nos um novo coração, uma nova vida, uma nova chance, e a certeza de que em Jesus podemos ser livres e podemos ser salvos. Pai querido, eu como pastor, não no meu nome, mas no nome de Jesus, entrego esta igreja nas Tuas mãos. Leva-nos em paz para casa, dá-nos um bom descanso, e amanhã um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Só um minuto, por favor. Nós estamos querendo realizar um batismo sábado. Se alguém aqui não é batizado ainda, procure o pastor Paulo, procure os líderes da igreja, fale sobre isso. E se você tem um filho, ou uma filha, ou um neto ou uma neta na idade de batismo e não batizou ainda, fale com o pastor sobre isso. Nós não queremos terminar sem fazer um batismo, se for possível, obviamente. Tá bom? Agora, dá um abraço em quem está do seu lado, para a gente se despedir.